aí, pessoal, tudo jóia? Mais um videozinho aqui da série de Física Online aqui sim com vocês. E olha só, temos um detalhe hoje, já devem ter lido aqui embaixo, mas hoje nós vamos falar sobre a lei da gravitação universal. Como assim? Roda a vinheta e já começamos. Legal, bem-vindos ao canal, não esqueçam de dar aquele joinha, like, compartilhar, comentar aqui embaixo o que estão achando desta série aqui assim de física, tá? Isso me motiva a criar outros vídeos de física para vocês, tá? Mais especificamente, isso aqui são vídeos para o primeiro ano de física, mas vamos lá, serve para qualquer um que queira aprender, então vamos lá. Lei da gravitação universal de física. O que é isso? Como é que se deu esse treco aí assim? Como é que funciona? Bom, vocês lembram do vídeo passado que eu falei sobre Kepler? Pois é. O que Kepler faltou falar uma coisinha. Em todas as leis dele, faltou ele falar uma coisinha específica, que é o papel exercido pelo Sol sobre cada um desses planetas. Kepler falou que todos os planetas giram em torno do Sol, bateu o martelo, mas ele faltou dizer assim, ó, qual é o papel do Sol nessas translações dos planetas? Por que os planetas orbitam em torno do Sol? Por quê? Aí entra uma figurinha especial aqui assim, chamada Sir Isaac Newton. Sim, virou um cavaleiro da rainha. De Cavaleiro do Rei, na verdade, na época, né? Então, Isaac Newton, um grande físico, ele continuou os trabalhos de Kepler, tá? E começou a verificar que, assim, ó, existia algo segurando o planeta que orbitava em volta do Sol, tá? Com isso, ele começou a pensar na primeira lei de Newton, na primeira lei dele, né? Que dizia o seguinte, a lei da inércia. O corpo, quando ele está em movimento, ele tende a manter o seu estado de movimento em linha reta. Para um pouquinho. Se ele tende a manter o seu estado de movimento em linha reta, por que ele vai fazer uma curva em volta do Sol? Por que ele vai justamente dar essa volta ao redor de um lugar específico, o Sol? Por quê? Tá? Então, com isso, Newton começou a pensar nas leis deles e ele viu que o seguinte, tinha que existir uma força que mudasse a trajetória do planeta constantemente. Então, se ele está andando, ele tende a seguir uma linha reta, só que ele é mudado. Tende a seguir em linha reta, só que é mudado. Tende a seguir em linha reta, só que ele é mudado de novo. E assim, tem que existir uma força que mude a trajetória desse planeta para não seguir em linha reta eternamente, tá? Vamos parar para pensar. Quando algum astronauta vai para o espaço, e vocês já devem ter visto isso em alguns filmes, tá? Que o astronauta simplesmente, quando ele está solto no espaço, ele sai andando numa linha reta e não para. Por que ele não faz uma curva? Justamente é isso que Newton começou a pensar. Claro que naquela época não tinha astronauta ainda para o espaço, tá? Mas então Newton definiu que existia uma força de atração que segurava o planeta naquela órbita elíptica. Existia uma força ali assim, tá? E estava relacionada à massa dos corpos, a massa do Sol e a massa dos planetas que orbitavam este Sol, tá? Newton definiu isso como sendo uma força gravitacional. Ó, não é gravidade, é uma força gravitacional, tá? É um par de forças do tipo ação e reação, terceira lei de Newton, tá? Que obriga o planeta a ficar ligado ao Sol e o Sol ficar ligado a esse planeta e seguir essa trajetória elíptica. Isso foi o que Newton começou a explicar e a definir, tá? E na obra de Newton, princípios matemáticos da filosofia natural,
deve estar aparecendo aqui nesse canto ou nesse canto uma fotinha aí do princípio matemático da filosofia natural, uma obra publicada de Newton em 1687. Vamos lembrar, Newton foi um cara que viveu no século 17, né, gente? Então, Newton apresenta essa lei da gravitação universal, na qual ele afirma que a força gravitacional entre dois corpos, então o que mantém dois corpos ali assim, diminui com o quadrado da distância entre ambos. E que essa força ocorre em todos os corpos que possuem massa. Como assim? Que corpo que não vai possuir massa? Buraco negro. Tem massa até negativa, tá? Mas ele precisava de corpos que possuíssem massa e que ainda é proporcional à quantidade de matéria de cada um. Isso era o que Newton definiu. E ainda nessa obra ele sedimentou, ele botou o peso ali assim, matematicamente nas leis de Kepler, que tinham sido obtidas só de forma empírica, ou seja, só de forma através de observação. Tá? Ele botou matematicamente todos os complementos de Kepler, ou seja, ele validou Kepler, ele disse que Kepler é o cara. Tá? E com isso nós temos o seguinte enunciado da lei da gravitação universal. Dois corpos dotados de massa se atraem mutuamente. A intensidade da força de atração entre eles é diretamente proporcional à massa dos corpos e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre ambos. Com isso, eu vou deixar daqui a pouco aqui em algum lugar, vai aparecer a fórmula dessa força de atração gravitacional, né, da lei da gravitação universal, vai aparecer a fórmula aqui assim. Então eu só vou explicar os dados dela, né? Fg é a força gravitacional. G é a constante da gravitação universal. M é a massa de um dos corpos, M minúsculo é a massa do outro dos corpos e D é a distância entre ambos. Eu acho que eu até vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou ir lá para o meu quadro e na edição aqui a gente ajusta aqui, puxa daqui para lá e acho que vai ficar uma coisa bem legal aí para vocês. Tá? Então deixa eu ir lá para o meu quadro aqui assim. Então aqui no quadro eu vou colocar a lei da gravitação universal. Então olha só, deixa eu pegar aqui. Nós temos aqui a força gravitacional vai ser igual a uma constante, tá? Uma constante de gravitação universal. Daqui a pouco eu falo sobre ela, tá? Multiplicados pela massa de um dos corpos que multiplica a massa de outro corpo. E isso aqui tudo dividido pela distância elevado ao quadrado. Simples assim. Olha que fantástico aí a nossa formulazinha da lei da gravitação universal. Bem simples, bem fácil, tá? Voltando aqui para minha tela grande, deixa eu voltar a ficar em tela cheia aqui. Então nós temos agora algumas conclusões que Newton tirou. O aumento da distância entre dois corpos, então quanto mais eu aumento a distância entre dois corpos, menor é a intensidade da força gravitacional destes corpos. Quando a gente fala de dois corpos, tá? Nós não estamos falando de gravidade. Gravidade é a força interna de cada planeta, tá? A força gravitacional é a força entre dois corpos que se puxam, tá? Então, quanto mais eles se afastam, menor é a força gravitacional que existem. Quanto maior a massa, segundo a conclusão, quanto maior a massa de um dos corpos envolvidos, ou até mesmo de ambos, maior é a intensidade de atração, tá? Por isso que Júpiter, com aquela massa toda, não consegue sair para longe, porque ele está preso ao Sol, que também tem uma massa muito grande. Os dois corpos têm uma massa muito grande, então por isso que se atraem. Por isso que a Terra, pequenininha que é assim, ou o Mercúrio, bem pequenininho,
tá? Não saem voando para longe, porque o Sol é muito grande e atrai Terra e Júpiter, tá? E o valor da constante G, tá? Que é muito menor que 1, muito menor quanto? É 6,67 vezes 10 elevado na menos 11 newtons metros quadrados quilogramas na menos 2. Elevados na menos 2, tá? Por isso que assim, ó, ele é muito menor do que 1, logo não é percebida em corpos que possuem massa pequena. Precisa ter uma massa muito grande para perceber essa gravidade. Certo, gente? Espero que tenham gostado. Mais um videozinho aqui da série de física. Esse foi um pouco mais eu aqui com vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Mandem as sugestões do que vocês querem assistir. Valeu, pessoal. Abraço. Tchau.